Deus de amor, glorificamos ao teu santo nome nessa noite, te bendizemos, ó Deus, porque tu és o nosso Senhor, tu és o Deus verdadeiro, e aqui estamos diante da tua presença, aqui estamos na casa de oração, e entramos por essas portas, ó Deus, para prestarmos culto ao Senhor. Clamamos, ó Deus, nessa hora, pela tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, pedindo o teu perdão sobre nós. A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. E nós te louvamos por isso e clamamos por ela nessa hora. Reconhecemos o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto, Senhor, muitas vezes temos atitudes, pensamentos, fazemos algo que desagrada ao Senhor. E muitas vezes, ó Pai, o nosso coração é orgulhoso de nos colocarmos diante do Senhor para te pedir perdão. E nós estamos aqui nessa hora, fazendo justamente isso, Senhor. Derramando o nosso coração em sinal de quebrantamento diante do Senhor. Pedindo para que o Senhor opere em nós a tua misericórdia, para que o Senhor nos perdoe os pecados, para que nós estejamos ligados contigo, ó Pai, através de Cristo Jesus. Senhor, nós estaremos nesse momento meditando na tua palavra e pedimos que o Senhor opere em nós, que o teu Espírito Santo abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo nessa hora possa estar arando a terra do nosso coração para receber a semente que é a tua palavra, Senhor. E nós oramos nessa hora para que a semente lançada não seja perdida, ó Deus. Que a semente lançada não venha a ser comida, Senhor, pelo inimigo, que ele não venha arrebatar do nosso coração a palavra que ouviremos nessa noite. Que o Senhor não permita, ó Deus, que o nosso coração seja um solo pedregoso, ó Pai, onde, ó Deus, a semente às vezes até germina, mas não tem terra suficiente para que a raiz se aprofunde e essa planta, ó Deus, possa se perpetuar na tua presença. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o teu Espírito Santo quebre toda a dureza do nosso coração. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, opere e trabalhe em nós, para que nós possamos ouvir com todo o nosso ser a tua palavra. E que o teu Espírito Santo também possa aplicar essa palavra nas nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, ministrados nessa noite pelo Senhor. Eu me coloco diante de ti como um instrumento em tuas mãos. Eu sou apenas um vaso, ó Pai. Tu és o oleiro. Tu és poderoso e tu és soberano, e o Senhor usa o teu servo da maneira que o Senhor quiser. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, que nós possamos sair daqui quebrantados diante do Senhor, alimentados pela tua palavra, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Abram as Bíblias de vocês no livro do profeta Jonas, no capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Nós vamos dar sequência às pregações expositivas que temos feito nos últimos domingos neste livro. Jonas, capítulo 3. Alguém já leu esse capítulo aqui em casa durante a semana? Alguém já fez isso? Faça um sinalzinho com a mão aí. Se você leu em casa, capítulo 3, amém, é importante. Se a gente está fazendo pregação expositiva, a gente hoje termina o capítulo 3, vocês já sabem que na próxima semana será o capítulo 4. Você já lê durante a semana em casa o capítulo 4, para já estar ciente daquilo que nós falaremos na próxima semana. Jonas capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus,
proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, não deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então nós estamos meditando sobre essa história, sobre um profeta chamado Jonas, um profeta hebreu, né, também conhecido como judeu. E Jonas, ele foi comissionado por Deus para ir a uma grande cidade chamada Nínive, para pregar contra a maldade daquele povo. A cidade de Nínive era importante, era uma cidade muito poderosa, era uma cidade que era terrível e realmente muito maldosa. O Império Assírio, naquela época, era um dos maiores impérios no mundo, e Nínive era uma das principais capitais daquele império. Então, os soldados ninivitas, eles não tinham muita cerimônia, não. Eles entravam nas cidades e destruíam tudo, e eles eram muito maldosos. Jonas, como um judeu, considerava os gentios como pessoas impuras, indignas de receber qualquer tipo de misericórdia de Deus. E aí Deus comissiona o seu profeta, um nacionalista, um patriota, para ir a uma terra de gentios pregar contra o pecado daquele povo. E Jonas se revolta com Deus por causa disso. Porque Jonas sabe que se ele fosse lá na cidade e pregasse, havia possibilidade dos ninivitas se arrependerem e Deus salvaria aquele povo. E Jonas não queria que isso acontecesse. Porque Jonas pensava em seu coração: aquele povo é impuro. Aquele povo é indigno de receber a misericórdia de Deus. Eles são gentios, eles não merecem isso. E aí a palavra nos mostra que Jonas foge da presença de Deus. E ao invés de fazer uma viagem de 800 quilômetros em terra para ir a Nínive, ele desce para uma cidade chamada Jope, pega um barco e vai para uma cidade chamada Tarsis. E aí a gente viu que o profeta foge de Deus, mas a vontade de Deus sempre prevalece. E Deus vai atrás do profeta. Deus vai buscar Jonas aonde ele estava, no meio do mar, indo para uma cidade muito distante chamada Tarsis. E ali nós vimos que Deus manda uma forte tempestade que quase vira o barco, e os marinheiros ficam preocupados, descobrem que a culpa é de Jonas por aquela tempestade que estava acontecendo, porque foi o Deus de Jonas que havia mandado, e Jonas já havia dito a eles: estou fugindo do meu Deus, o Deus que criou os céus, a terra e o mar, tudo que existe, foi o meu Deus que criou. E os marinheiros ficaram apavorados com isso. O que é que você fez conosco? Nós vamos morrer por causa de você? O que é que podemos fazer para sermos salvos? E aí Jonas diz: me lança ele. E ele clama ao Senhor por misericórdia. A Deus envia um grande... A rebeldia de Jonas tinha se acalmado, né? É quando a nossa mãe dá um couro na gente, quando a gente era brabinho, quando é pequeno. Aí a mãe acalmou, tá calminho agora, né? Pronto, agora a gente pode conversar direitinho. Foi quase isso que Deus fez com Jonas, né? E através daquela experiência, Jonas pôde acalmar o seu coração um pouco, que ele não se acalma totalmente, e ele obedece à voz de Deus. E Jonas, ele vai e prega na cidade. A palavra diz que Jonas se levantou e foi até a Nínive, segundo a palavra do Senhor. O profeta era teimoso, mas agora ele
obedeceu. Ele viu que não podia medir forças com o Senhor. Era inútil ele medir forças. Se Deus queria que ele fosse, ele tinha que ir. Ele tentou dar um jeito para não ir, mas Deus queria que ele fosse e ele tinha que ir. E é assim que Deus faz com a gente. Se for você que tiver que ir, se for com você que Deus queira fazer algo, Ele vai fazer. A vontade dEle sempre prevalece. E Jonas obedece a palavra do Senhor e vai a Nínive pregar. E Nínive era uma cidade muito grande. A palavra diz que Nínive era uma cidade importante diante de Deus. E ela era tão grande que eram necessários 3 dias para você percorrer ela de um lado a outro. Então, os estudiosos dizem que Nínive tinha provavelmente 120 quilômetros de diâmetro. Era uma cidade muito grande. Então, eles consideram assim, um homem percorre por dia andando mais ou menos 40 quilômetros em 10 horas de caminhada. Então, provavelmente, você contando aí, se demorava 3 dias para percorrer a cidade, você pega 40 quilômetros vezes 3 dias, dá 120 quilômetros mais ou menos. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia. E ele pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Gente, para Jonas estar ali naquela cidade pregando isso, a gente precisa se colocar no lugar dele também, né? Para ele não era nada fácil. Ele entrar numa cidade de pessoas que os judeus consideravam como inimigos, porque os ninivitas já fizeram muito mal com o povo de Israel, inclusive estavam a ponto de invadir o reino do norte de Israel para tomar o reino, então Jonas já está virado com os ninivitas. Imagine um profeta judeu no meio daquela cidade grande, e Jonas precisava procurar um lugar onde tivesse muitas pessoas, para ele pregar a palavra, para que o máximo de pessoas ouvissem a mensagem. E Jonas vai àquele lugar, cheio de temor, cheio de medo, vão me matar, mas eu preciso obedecer. Eu já estou aqui, vou pregar a palavra. E Jonas vai, obedece, e ele percorre o caminho de um dia pregando a palavra. E o interessante é a gente ver que a mensagem de Jonas, ela vai começar a se espalhar naquela cidade. Jonas prega, ainda 40 dias e Nínive será destruída ou subvertida, seria a melhor palavra para a tradução aqui desse termo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida pelo Senhor. Então, quando Jonas prega aquela palavra ali, ele sabe que havia uma possibilidade dos ninivitas se arrependerem e Deus exercer a sua misericórdia ali com aquele povo. E vejam que a pregação de Jonas não foi uma pregação muito grande, não foi uma pregação muito eloquente. Jonas foi sucinto nas suas palavras. No hebraico, que é a língua original em que foi escrito o livro do profeta Jonas, a mensagem de Jonas tem apenas 5 palavras. 5 palavrinhas. Aquele povo se arrependeu dos seus pecados. 5 palavras. Talvez Jonas quisesse realmente que Deus subvertesse aquela cidade. A palavra subverter nos remete ao que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Era uma cidade mau, em que Deus falou que se aquele povo, né, ele manda o seu povo sair daquela cidade, porque ele iria subverter aquela cidade, e ele enviaria do céu fogo e enxofre sobre aquela cidade. E Jonas já sabia o que Deus tinha feito, quando ele já tinha subvertido Sodoma e Gomorra, e provavelmente no seu coração ele queria que isso acontecesse com Nínive. Esse povo não merece arrependimento, tomara que Deus derrame fogo e enxofre também. Eu vou ser bem sucinto na minha palavra, eu não vou dizer muita coisa não. Eles que sejam bom entendedor aí, compreendam, eu vou ajudar esse povo, eles não merecem misericórdia não. E aí ele anda, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E ele passou um dia falando apenas essas palavras. Oh, queridos, mas louvado seja Deus, que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. E com apenas 5 palavrinhas ali no hebraico,
algumas poucas, mais de 5 palavras no português, fez com que toda aquela cidade vivesse um avivamento, um quebrantamento como nunca antes visto. E Nínive era uma cidade grande para aquela época. Nínive era uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Era mais ou menos a quantidade da população de Feira de Santana, que é a maior cidade do interior do Nordeste. É a cidade de Feira de Santana. Então Nínive tinha aproximadamente 500 mil habitantes. E todos ali viveram um avivamento, um quebrantamento, por causa dessa mensagem de 5 palavras. E Jonas pôde ver que Deus trabalha da maneira que Ele quer. E não era Jonas que estava levando contrição e quebrantamento ali para as pessoas, mas era o Espírito de Deus agindo através da mensagem no coração daquelas pessoas. E é justamente isso que a gente vê. A mensagem estranha de um profeta de um outro lugar, que chega ali falando poucas palavras, pregando que o juízo de Deus virá sobre eles em 40 dias, se eles não se arrependessem. O povo pega aquela mensagem, começa a temer ao Senhor, e um grande avivamento começa naquela cidade, no meio do povo. O povo começa a se preocupar. Vai vir o juízo de Deus sobre nós. Veja o que o profeta está falando. Vamos começar a clamar a esse Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos destruídos. E um grande avivamento começa naquela cidade, no meio do povo. E a palavra diz no verso 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tira os trajes reais, cobre-se de pano de saco e se senta sobre cinzas. A mensagem começou a se espalhar. Jonas nem precisou andar os 3 dias ali na cidade para proclamar a palavra, mas um dia só que ele andou proclamando a mensagem de Deus, as pessoas começaram a quebrantar o seu coração, as pessoas começaram a se arrepender da sua maldade, e elas mesmas começaram a espalhar as notícias um para os outros. Tem um profeta no meio da cidade que está pregando o juízo de Deus sobre nós, se arrependam. E aquele povo, ao ouvir a mensagem, aquele povo todo se arrepende. Aquele povo todo se quebranta diante de Deus, porque a mensagem é mais importante do que o mensageiro. E nós precisamos lembrar sempre disso. Surpreendentemente, através daquela mensagem de 5 palavras, fez com que os ninivitas crescem em Deus. E é isso que o versículo 5 diz. Os ninivitas creram em Deus. E um grande avivamento começa naquela cidade. Humanamente falando, qual era a possibilidade disso acontecer? 0 possibilidades. Não havia possibilidade nenhuma daquele povo mau, daquele povo idólatra, receber uma mensagem de um profeta, de um povo inimigo, de uma terra distante, que estava ali falando mal deles. Não havia possibilidade nenhuma deles se quebrantarem e viverem um avivamento ali na presença de Deus, arrependidos pelos seus pecados. Mas Deus é perito em agir quando humanamente falando não existe possibilidades. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é um Deus que não existe impossíveis para Ele. Lembre-se da criação do mundo. Quando a palavra diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia matéria-prima nenhuma para Deus criar todas as coisas. A palavra ali no hebraico quer dizer que Deus criou tudo do nada, não havia nada, e Deus criou tudo que existe, através da sua palavra, do seu poder. Deus é perito em fazer o impossível. Deus é perito em agir na nossa vida, quando não existem possibilidades para a gente. E nós estávamos falando um pouco sobre isso hoje de manhã. Deus gosta de agir assim. Quando nós entregamos tudo a Deus e dependemos somente dEle, reconhecendo que não há possibilidades, Ele vem e age em nosso favor, porque Ele é perito em fazer o impossível nas nossas vidas. Apesar da mensagem e apesar do pregador, Deus agiu em favor daquele povo.
Deus agiu no meio daquele povo, trazendo quebrantamento e arrependimento, porque o agir é de Deus, e Ele opera em nós da maneira que Ele quer. Deus não depende de mim, Deus não depende de nós para que as coisas aconteçam. Ele pode fazer, mas Ele, apesar de nós, Ele nos usa para a glória dEle. E mesmo com todo o rancor no coração do profeta, mesmo ele querendo que Deus mandasse fogo do céu e destruísse a cidade, e ele falar uma mensagem pequenininha, Deus, através daquela mensagem, age no meio daquele povo e opera o seu poder, e aquele povo começa a se quebrantar diante da presença de Deus. E nós vemos a reação do povo. Eles creram em Deus, eles iniciaram um jejum, e todos os moradores, dos mais importantes aos mais humildes, se vestiram com pano de saco para demonstrar arrependimento. Por que eles faziam isso? Se vestir com pano de saco era uma maneira de demonstrar externamente que eles estavam arrependidos. Vocês lembram que Jó fez isso? Quando o diabo veio e destruiu tudo na vida dele, matou os filhos, levou os bens. Jó se veste com pano de saco, Jó senta em cinzas e ele começa a adorar o Senhor ali, mostrando quebrantamento, arrependimento diante do Senhor. Mesmo ele sendo um homem reto, íntegro, justo e que se afastava do mal, ele se colocou diante de Deus em posição de quebrantamento, e isso fez toda a diferença. Aquele povo ninivita ali passou a temer a Deus, através do juízo iminente que Deus enviaria para aquela cidade. E a notícia continuou se espalhando, até que chegou no palácio do rei. E aí que a gente vê o quanto Deus opera através da sua mensagem. O rei poderia se irar contra Jonas, o rei poderia dizer: quem é esse homenzinho aí, essa formiguinha, que está vindo na minha cidade falar contra nós? Mata esse homem, prende ele. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando a notícia chega no palácio do rei, quando o rei soube o que estava já acontecendo na cidade, que o povo estava quebrantado, arrependido de suas maldades, a palavra de Deus também vem no coração do rei, e ele também se humilha diante do Senhor. E veja que para um rei se humilhar, realmente é muito humilhante. E a palavra de Deus diz que o rei se levanta do trono, tira os trajes reais. Imagine o que é isso para um rei. Tirar as suas roupas de pedras preciosas, com linho puro, fios de ouro, roupa maravilhosa, tirar a sua coroa, tudo aquilo que representava o seu poder, a sua grandeza, e ele se coloca diante de Deus como um verme, e ele tira as suas vestes, se veste de pano de saco, se senta em cinzas e começa a clamar a Deus. Ele começa a se humilhar diante de Deus. Era assim que o povo oriental fazia, para demonstrar a consternação do seu coração. O rei estava preocupado. O rei passou a clamar a Deus em favor do seu povo, clamando a Deus pela misericórdia, e ele mesmo se arrependeu diante de Deus da sua maldade. E muito mais do que isso, o rei escreve um edito para ser espalhado ali na cidade com as seguintes cláusulas: o jejum agora tem um caráter oficial, é obrigatório todo mundo fazer jejum, e não são só os seres humanos que vão jejuar, não. Até os animais vão ter que jejuar. Ele diz: nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma, não lhes deem pasto e nem deixe que bebam água. É obrigatório, todo mundo vai jejuar, até quem água vai beber. Uma outra coisa que o rei obrigou, nesse edito que ele escreve: era obrigatório o uso de pano de saco por todas as pessoas da cidade, para demonstrar o quebrantamento e humilhação diante de Deus. Inclusive os animais também tinham que vestir roupa de pano de saco. Imagine, até os animais tinham que se vestir de pano de saco, demonstrando quebrantamento, arrependimento diante de Deus.
Uma outra coisa que o rei escreve no edito: todos deveriam clamar fortemente ao Deus verdadeiro por misericórdia. Comecem a clamar, comecem a orar ao Deus de Jonas, para que talvez ele tenha misericórdia de nós e nos livre da sua ira. E ele fala mais uma coisa: cada um deveria abandonar, por decreto, suas maldades e os seus maus caminhos. O decreto era uma expressão daquilo que Deus já estava fazendo no meio do povo, né? Porque se o rei tivesse obrigando as pessoas a se arrependerem, o arrependimento não era genuíno. As pessoas estavam ali se arrependendo porque o rei tinha mandado. Então o rei escreve esse decreto, mandando as pessoas se arrependerem, mas aquilo já era uma expressão do que Deus já tinha começado a fazer no meio da cidade. Porque antes de o rei ficar sabendo dessa notícia, o povo já estava se vestindo com pano de saco e se quebrantando e se humilhando diante de Deus, e começaram a clamar ao Deus de Jonas. Então, com esses atos, com esses decretos, o rei esperava que Deus mudasse de ideia, que Deus deixasse de derramar a sua ira sobre aquela cidade, e ele ali estava clamando por misericórdia. Senhor, nós não somos nada, Tu és poderoso. Ele estava reconhecendo isso. E nós estamos aqui desesperados diante do Senhor, nós cremos na Tua palavra, sabemos que Tu és poderoso para nos subverter, mas estamos aqui fazendo a nossa parte. É uma coisa que às vezes nós entramos um pouco em conflito, é essa situação, né, da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Se Deus tinha dito que ia subverter a cidade, aí tem gente que iria ficar, então bora guardar aqui, né? Não me arrepender de nada não, ele não já disse que ia destruir? Então bora ficar aqui de braço cruzado esperando, mande fogo aí então. Mas foi justamente diferente aquilo que o povo de Nínive fez. Eles sabiam que havia uma possibilidade de Deus talvez mudar de ideia. E aí eles começam a fazer a parte deles, clamar. E muitas vezes, Deus nos coloca em situações que a única saída que tem para nós é clamar ao Senhor, é buscar a sua face. E quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele responde de maneira poderosa. E foi isso que o Senhor fez. O rei e todos os ninivitas estavam ali diante do Senhor quebrantados, humilhados, dizendo: Senhor, eu reconheço que nós somos indignos, nós reconhecemos que não merecemos a Tua misericórdia porque somos maus, porque somos pecadores, mas nós estamos aqui exercitando a nossa fé, crendo que o Senhor pode executar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E quando eles fizeram isso, houve um verdadeiro e grande arrependimento naquela cidade de Nínive. Vá lá para Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 12, para aqueles que duvidam que houve um verdadeiro arrependimento pelos ninivitas. Mateus 12, 41. Vamos ver a partir do 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus estava ali, Jesus maior do que Jonas, estava pregando para aquele povo, e aquele povo não se arrependia dos seus pecados. E Jesus diz: olha, vocês têm um coração tão duro, que no dia do juízo os ninivitas se levantarão juntamente com vocês, e eles vão condenar vocês. Porque quando eles ouviram a pregação de Jonas, eles se arrependeram. E aqui está quem é maior do que Jonas, que está pregando para vocês, e vocês não se arrependem. Que coração duro vocês têm. Essa é uma prova que houve um verdadeiro arrependimento ali na cidade de Nínive. E quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante da presença do nosso Deus, com o nosso coração quebrantado,
de maneira piedosa, reconhecendo que nada somos, mas que Deus é tudo em nós, Ele opera maravilhas no nosso meio. Nós precisamos aprender a nos achegar diante de Deus. Não chegar diante do Senhor, muitas vezes reivindicando coisas, como se Deus nos devesse alguma coisa. Deus não nos deve nada. Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele faz o que Ele quer. E nós precisamos nos submeter à sua vontade. O versículo 10 nos diz, vamos ver o 9. O rei fala, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. E o versículo 10 diz, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Porque Deus exerceu misericórdia ali sobre o povo? Foi somente porque o povo começou a clamar e orar a Deus? Foi só por causa da oração? Não foi. Foi por causa da atitude daquele povo. Eles se converteram. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e por causa disso Deus mudou de ideia. Deus viu que o povo tinha se arrependido, Deus viu que o povo abandonou seus maus caminhos, que o povo estava mudando de atitude, não estava agindo mais com maldade no seu coração, não estavam mais se entregando à idolatria, agora eles estavam mudando de vida. Eles agora estavam se voltando para Deus, fazendo a vontade de Deus. E Deus, ao ver a mudança de vida naquele povo, deu misericórdia e não executou o juízo sobre aquele povo. E por causa dessa atitude, é que Deus se arrepende, que nós chamamos na teologia de linguagem antropomórfica, Essa linguagem é uma linguagem que os escritores bíblicos, eles usam para descrever uma ação de Deus, e eles comparam essa ação de Deus com atitudes que os homens têm. Tudo isso para a gente conseguir entender a forma que Deus se comunica conosco, a forma que Deus se relaciona conosco. Nós temos a palavra de Deus dizendo que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus decretou, Ele vai fazer. Mas Deus dá uma ordem para Jonas pregar naquela cidade, e naquela pregação havia uma possibilidade de Deus não executar o seu juízo sobre aquela cidade. E é justamente isso que acontece. Jonas prega, o povo se quebranta, se arrepende e Deus desiste. Deus se arrepende de ter dito que iria destruir aquela cidade. Agora, isso não foi do dia para a noite, não. Lembre que o profeta disse, daqui a quantos dias? Pense numa aflição, 40 dias ali, o povo orando, clamando, e o rei, olha, não parem não, viu? E perguntando aos seus funcionários, e aí, quantos dias faltam? Ah, rei, ainda faltam 30. Vamos clamar, meu povo, ainda faltam 30 dias. Vamos buscar a Deus, vamos mudar a nossa atitude. Quem sabe Ele demonstra misericórdia a nós. E aí chegou no 40º dia, todo mundo ali aflito, e agora vamos morrer ou não vamos? E aí Deus não faz nada contra aquele povo. E todos ali se alegram no Senhor, porque eles viram que Deus tinha derramado a sua misericórdia sobre eles. O povo pôde ver que Deus tinha os salvado e estava agindo com mão poderosa, livrando eles do juízo por causa do pecado deles, porque houve quebrantamento, houve arrependimento, houve mudança de atitude. Mas os ninivitas se alegraram, mas nem todo mundo ficou feliz naquele dia. O profeta Jonas ficou ainda enfurecido pelo que Deus tinha feito com aquela cidade. Jonas queria que Deus tivesse mandado fogo do céu contra aquele povo, mas isso nós vamos ver na próxima semana, no capítulo 4, a revolta de Jonas ainda com Deus, pelo que Deus tinha feito
com aquela cidade. Lendo essa palavra, nós podemos fazer algumas considerações para as nossas vidas e aplicar algumas coisas desse texto para as nossas vidas. A primeira delas é quando nós somos alvo da misericórdia de Deus. Queridos, se você tem sido alvo da misericórdia de Deus, se Deus tem te dado uma segunda oportunidade, assim como Deus deu a Jonas, não jogue essa oportunidade fora. Não jogue. Deus está te dando a oportunidade de você fazer tudo diferente. Deus está te dando uma nova oportunidade de agora você fazer certo aquilo que você fez errado no passado. Deus está sendo misericordioso com você, te dando a segunda chance. E se lembre que nem todos têm a oportunidade de ter uma segunda chance de Deus. Deus já poderia ter executado a punição pelo seu pecado. Deus já poderia ter executado o juízo dele sobre a sua vida e talvez você não tivesse mais aqui no meio de nós. Mas o Senhor tem te dado uma segunda chance. E se você tem sido alvo da misericórdia de Deus, não perca tempo. Aproveite a misericórdia de Deus. Na verdade, todos nós recebemos uma segunda chance. Todos nós, em Cristo Jesus, recebemos uma segunda chance de viver em novidade de vida, de nos arrepender dos nossos pecados, de abandonar o nosso eu, de abandonar as nossas maldades e nos apresentarmos diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado diante dEle. Permaneça assim, quebrantado diante do Senhor, aproveitando a oportunidade, a misericórdia de Deus agindo sobre a sua vida. Uma outra consideração que nós podemos fazer nesse texto é sobre a mensagem pregada. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro. A pregação é sempre maior do que o pregador. Por mais piedosos que sejamos, por mais santos que sejamos, por mais que nós estejamos diante de Deus de maneira íntegra como pregadores, isso não garante que o poder de Deus vai agir quando nós pregarmos. Porque Deus faz da maneira que Ele quer. Não são as nossas palavras, não é o nosso preparo, não são os nossos estudos que convencem as pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus agindo através da sua palavra. A mensagem é sempre maior que o mensageiro. O poder não está em mim, o poder não está nos meus estudos, mas o poder está na palavra do Senhor e no Espírito Santo que opera através dessa mensagem na vida daqueles que ouvem. Se lembrem que Jonas levou uma palavra muito simples, e essa palavra de 5 palavras, essa mensagem de 5 palavras, levou uma cidade de 500.000 habitantes a se quebrantarem, se humilharem diante de Deus. A eficácia da palavra está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Então, por isso, nunca engrandeça um pregador. Nunca prefira um pregador em detrimento de outro e nunca coloque pregadores em lugares de destaque no seu coração, na sua vida, porque eles são apenas instrumentos na mão de Deus. Se o Espírito Santo não agir através da palavra ministrada daquele homem, nada acontece. Ele pode ser o mais estudado, pode ser o mais rico, o mais preparado do mundo. Se o Espírito Santo de Deus não operar na palavra pregada, nada acontece, porque o poder é do Espírito Santo de Deus. Pregadores famosos são homens iguais a todos nós. São homens iguais a mim, iguais a você. Pecadores que necessitam da graça de Deus todos os dias. Mas apesar disso, para a glória de Deus, Ele nos usa. Apesar de nós, Ele nos usa. E a glória é sempre dEle, porque é Ele quem faz através da sua palavra. E eu quero encorajar a você que está aqui nessa noite, que muitas vezes tem
pregado a palavra na sua casa para os seus filhos que estão desviados, que estão vivendo uma vida aí errada, e às vezes você se culpa, porque você tem pregado tanto a palavra para os seus filhos, você tem feito de tudo na tua casa, e você não vê quebrantamento, você não vê arrependimento na vida dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus parentes, e muitas vezes você se culpa, como se a falha estivesse em você, e muitas vezes você se cala, e muitas vezes você para de pregar a palavra. Não pare de levar a mensagem de Deus. Porque através de uma simples mensagem, através de um Deus te abençoe, através de uma exortação que você faz ao seu filho, ao seu parente, ao seu marido, à sua esposa, quem quer que seja, o Espírito Santo de Deus pode operar através dessa simples mensagem e trazer quebrantamento e arrependimento naquele coração. Não é você, mas Deus usa a palavra, por mais simples que seja, o Espírito Santo de Deus opera. Persevere, continue, não pare, prega a palavra. Você que se acha às vezes incapaz de evangelizar, de pregar nos lugares, Deus te usa apesar de você. Deus te usa apesar da sua incapacidade. Deus te usa apesar de você se sentir tão pequeno, tão humilde, e é justamente esses que o Senhor deseja usar. Pregue a tua palavra, pregue a palavra de Deus com simplicidade, com humildade que você sabe pregar, e não se preocupe que o Espírito Santo de Deus se encarrega de aplicar aquela palavra na vida de quem está ouvindo. Não é por sua força, não é pelo seu preparo, mas é a total dependência do Espírito Santo de Deus. O que seria de mim se eu não estivesse aqui dependendo do Espírito Santo de Deus? Diversas vezes, quando eu saio daquele banco e venho aqui para cima, eu oro e falo: Espírito Santo de Deus, vai na minha frente. Porque se o Senhor não estiver ali em cima, não acontece nada, eu não tenho nada para falar de mim mesmo. O esboço aqui é só um esboço que a gente faz quando estuda a palavra, mas é na dependência do Espírito de Deus que Ele trabalha nos nossos corações. É através da dependência do Espírito de Deus que muitas vezes vocês saem daqui, entraram pelas portas abatidos, fracos, mas saem fortalecidos no Senhor. Não é por causa de mim, não, o poder não está em mim, mas é o Espírito Santo de Deus agindo através da mensagem que foi pregada, porque a palavra é de Deus e Ele faz como Ele quer. Uma outra aplicação para as nossas vidas é como está o nosso coração. Enquanto nós nos achegarmos diante de Deus, achando que temos algum direito diante do Senhor, achamos que merecemos alguma coisa da parte de Deus, enquanto nós nos achegarmos diante de Deus reivindicando, como se nós tivéssemos todos os direitos do mundo, isso só nos mostra que não há arrependimento em nosso coração. Isso só nos mostra que o que há dentro de nós é altivez, é orgulho, é soberba. E enquanto o teu coração estiver assim, Deus não vai operar na tua vida. Mas nós precisamos fazer como os ninivitas fizeram. Uma grande cidade, um povo rico, um povo importante, um rei poderoso que usava as melhores vestes. Eles deixaram tudo isso de lado para se colocar diante da presença de Deus, humilhado, com seu coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. É assim que Deus quer que nós nos achegamos perante Ele. É isso que o Senhor deseja de nós. É atitude como essa, de quebrantamento, de contrição diante de Deus, reconhecendo que nada somos e nada temos, porque até o que temos pertence a Deus, foi Ele que nos deu. E quando nós nos colocamos assim diante do Senhor, Ele opera em nós. A palavra de Deus nos mostra em Lucas capítulo 18, sobre o fariseu e o publicano. Eu vou ler para vocês. É uma parábola que Jesus conta. E diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos
por se considerarem justos e por isso desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu era aquele mestre da lei, respeitado por todos dentro da religião judaica, e o publicano era uma pessoa qualquer. Era aquela pessoa desprezada por aqueles que tinham alguma autoridade, que tinham algum entendimento. E a palavra diz, o fariseu ficou de pé e orava para si mesmo dessa forma. O mestre da lei estava dentro do templo, de pé, no meio do povo, e orando, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito com a sua cabeça baixa, dizendo, ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. E Jesus diz, digo a vocês, que o publicano, que estava ali se humilhando diante da presença de Deus, este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É isso que o Senhor requer de nós. Uma posição, uma atitude de quebrantamento diante da presença de Deus. E nós precisamos a cada dia pedir a Deus que Ele quebre em nós, que Ele quebre no nosso coração o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso senso de justiça, os nossos direitos que achamos que temos diante dEle. Nós devemos orar todos os dias, Senhor, não permita que esse sentimento terrível entre no meu coração, me livra de toda arrogância, de toda altivez, e que eu sempre me coloque diante do Senhor como alguém que precisa da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai. E que nós possamos, como igreja, nos render diante de Deus, e que nós possamos confiar que Deus é um Deus misericordioso, e que a salvação nos foi dada através de Cristo Jesus, naquela cruz. Que você possa se achegar confiadamente diante de Deus, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que história, Deus, tão profunda, ó Pai. Que narrativa que traz tantas aplicações para as nossas vidas. Que narrativa, ó Deus, que traz para nós, Senhor, tantos ensinamentos, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pela Tua palavra, que é o nosso manual, que é o nosso guia. Te louvamos pela Tua palavra, que nos fortalece, que nos faz estar de pé diante do Senhor, quando colocamos ela em prática nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor nos dê um coração quebrantado, contrito, humilhado diante do Senhor a cada dia. Que nós possamos nos achegar a Ti, ó Pai, não reivindicando o direito que não temos, mas que nós possamos chegar humilhados diante do Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti, ó Pai. E que o Senhor faça assim também com aqueles que estão aqui nessa noite, que porventura nunca se renderam aos Teus pés, que ainda não Te servem, que não Te conhecem, que não têm o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Teu Espírito Santo opere com poder no coração deles, para que eles reconheçam o quanto eles precisam de Ti, ó Pai. E para que o Senhor, assim como fez com os ninivitas, o Senhor possa livrá-los do juízo iminente que está sobre a vida deles, se eles não se renderem ao Senhor, ó Pai. Faz assim também, Senhor, com cada um de nós. Que nós possamos sempre reconhecer o Teu poder, a Tua soberania agindo sobre nós. Tira de nós um coração irado, como estava o de Jonas, que nós possamos aprender a olhar com misericórdia, assim como o Senhor olhou para nós. Assim como o Senhor operou em nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua salvação, sem sermos merecedores, porque estávamos na condição de pecadores
diante do Senhor. Mas mesmo assim, apesar de nós, apesar do nosso pecado, o Senhor exerceu a tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Pedimos ao Senhor que continue trabalhando nas nossas vidas, para que nós possamos ser obedientes. Em nome de Jesus.